É o último painel destes 3 dias de excelente evento, e após o nosso 24º painel, só teremos as 2 plenárias de encerramento. Então, é uma dupla alegria estarmos aqui na BDF, de forma virtual, nesse 24º painel. Dupla alegria por quê? Primeiro, por receber um honroso convite, creio que todos nós sentimos assim, e quero agradecer esse convite em nome do presidente da BDF, professor Heleno Torres, e também da comissão organizadora. É sempre um prazer e um privilégio ser lembrado pela nossa ABDF. E, aliás, está fazendo mais um magnífico evento, né? Um evento que já tem reconhecimento internacional e nacional, é de muita importância para o nosso país, para a nossa área do direito tributário, especialmente. E também é uma alegria porque, neste ano, estamos homenageando a ministra, a querida ministra Regina Helena Costa, que consegue, como bem disse e lembrou a professora Isabel Derzi no início do primeiro dia, ela lembrou muito bem que a ministra consegue trafegar e executar com muita excelência tanto a magistratura quanto a vida na academia. É, portanto, uma honra muito grande homenageá-la junto com todos. Muito bem, indo direto ao tema, o nosso tema é tributação municipal e os subtemas são relevantíssimos. Temos pouco tempo para riquíssimos temas, mas temos excelentes juristas aqui nessa mesa e certamente estaremos todos aqui melhores do que estamos começando. Eu peço apenas uma paciência de 1 minuto, que eu vou fazer umas considerações provocativas aqui para os nossos palestrantes. Olha, talvez o maior retrato do nosso problema do Estado brasileiro sejam os municípios. Certamente, hoje contamos, segundo o IBGE, com 5.568 municípios. É certo que a nossa Constituição dá a eles a capacidade de serem entes federativos, são entes federativos, têm competência tributária, têm autonomia administrativa. Mas, segundo levantamentos da Confederação Nacional dos Municípios, 70% dos nossos municípios dependem, em 80% das rendas necessárias, das receitas e recursos e repasses, dependem de repasses de terceiros, ou do Fundo de Participação dos Municípios, ou das participações dos tributos federais e estaduais. Então, os nossos municípios são entes pobres na nossa federação. A nossa federação tem esse problema agravado pelo fato de que é também nos municípios que as despesas mais aumentam. Há 2 anos, números oficiais do IBGE, os municípios tinham, na sua folha de pagamento, 6.300.000 funcionários. E cresce a cada ano. As despesas aumentam, as receitas são insuficientes e temos entes federativos pobres. Isso, para concluir, faz com que os nossos municípios talvez tenham um esforço maior do que os estados na busca de recursos. E essa força, essa sanha arrecadatória, todos nós sabemos, leva a um lobby muito forte e onde a preocupação menor é a constitucionalidade dessas possibilidades para aumento de carga tributária. E, pelo contrário, a força maior está, e a preocupação maior, na força política. Então, nós temos alterações legislativas a todo gosto, e com repercussões e abusos que nós, contribuintes, nas pessoas físicas e jurídicas, sentimos todos os dias. Essa é a realidade, talvez daí eu estou dizendo que talvez o maior retrato do nosso caos do Estado brasileiro. Muito bem, e para falar desses problemas, né, que surgem na nossa legislação e nos nossos tribunais em decorrência dessas pressões de todos os lados, nós contamos hoje com a participação maravilhosa do professor Chueri, que vai falar sobre ISS, a lei complementar, principais questões. O Chueri vai falar sobre ISS, função da lei complementar diante das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Depois vamos ouvir o professor Scaff, que falará sobre ISS nas sociedades profissionais e recentes alterações. Depois, Alberto Macedo falará sobre o ITBI, principais questões constitucionais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, para terminar, a Melina Rocha falará sobre a evolução do conceito de serviço na jurisprudência do Supremo.
E vamos torcer para sobrar tempo e participar com perguntas e debates. É isso. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Chueri, né, que dispensa apresentações, e só a título de lembrete, ele, além de ser professor, advogado, é um grande amigo que eu tenho o prazer de sempre encontrar nos nossos congressos de preferências internacionais, né, professor Chueri? Então, por favor, Chueri, está com a palavra. Obrigado, Daniel. Eu faço coro às suas palavras em homenagem à ministra Regina Helena Costa. Eu acho tão bom participar de um evento desses. Também com você, eu agradeço a BDF na pessoa do professor Heleno, mas permita-me também na sua pessoa, já que você preside esse painel. Ainda mais porque eu fui honrado de participar de um painel junto com pessoas ilustres como o professor Fernando Scaff, que é do meu departamento, doutor Alberto Macedo e Melina Rocha. Não podia estar em melhor companhia. De fato, se os meus colegas vão falar só de tributação municipal, o meu tema foi um pouco mais amplo, pelo menos assim me pediram que eu tratasse, e eu espero estar dividindo com vocês, que eu tratasse do papel da lei complementar em precedentes recentes do Supremo. Eu peguei esse tema, quando a gente recebe o tema, a gente fala, bom, deixa eu ver o que eu consigo fazer. De repente, eu descobri que, na verdade, eu não deveria nem ser precedente do Supremo, deveria ser na opinião do ministro Toffoli, porque os 3 precedentes que eu vou citar acabaram sendo de relatoria do ministro Toffoli, mas vão ajudar muito como um raio-x de como está a lei complementar no nosso ordenamento. Bom, primeiro tema que foi proposto para mim seria o ITCMD, que ali nós tivemos pela primeira vez, nos precedentes recentes, a discussão do papel da lei complementar. Nós sabemos que a Constituição diz para o ITCMD que a lei complementar é que vai ter competência para regular competência para regular. Quem vai regular a competência é a lei complementar no caso de doador no exterior, ou se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Então, ou seja, precisávamos de uma lei complementar que nunca foi editada. É um tema que eu falo até com certo conforto, porque há muito tempo eu tinha escrito um artigo, muitos anos, na dialética, junto com o Roberto França Vasconcelos, dizendo, olha, sem lei complementar não pode cobrar o TCMD. Levou, estou falando, mais de década para que finalmente houvesse o Supremo decidindo que realmente precisaria. Aqui o ministro Toffoli dizendo que haveria esse dispositivo, mas a grande questão é que, ao mesmo tempo, nós tínhamos 2 dispositivos na Constituição, que são o artigo 24, parágrafo 3º, e o artigo 34, parágrafo 3º, que parecem desdizer. É como se dissesse, olha, precisa da lei complementar, pero no mucho. E essa aqui vem a pergunta, que se esses dispositivos seriam suficientes para afastar a necessidade de lei complementar, ou seja, sem lei complementar, os municípios, os estados, no caso dos estados, poderiam fazer o que quisessem. Quando a gente olha esses dispositivos, a gente vê que, de fato, a Constituição fala, no artigo 24, que enquanto não houver lei federal sobre normas gerais, os estados exercem competência plena, e agora chama atenção, para atender às suas peculiaridades. E o 34, também autorizando que estados e municípios editem leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. Eram esses 2 dispositivos que iriam, de algum modo, afastar, dizer, olha, tudo bem, se tiver lei complementar, muito bem, se não tiver, estamos resolvidos, nós temos 2 dispositivos assegurando esta possibilidade. Está aqui o ministro Toffoli dizendo que o argumento seria este, e ele vai dizer, isso, mas não é bem assim, não é isso que está dizendo a Constituição. O que disse o ministro Toffoli? E me pareceu muito importante. Ele diz, essa competência do artigo 24, dispositivo da Constituição, é para atender às suas peculiaridades. E agora vem, talvez, um grande elemento deste voto que vai conduzir outras questões e que a gente vai conseguir entender um pouco do que pensa o Supremo na voz do ministro Toffoli, mas também do seu plenário. Essa competência não se estende ao tratamento de matéria de direito tributário que se imiscua em outras unidades federadas ou envolva conflito federativo. É dizer, foi feita uma oposição pelo ministro Toffoli entre suas peculiaridades de um lado e as situações que possam envolver outras unidades ou envolver conflito federativo. Essa questão do conflito federativo é que pareceu ser a limitação. Então, suas peculiaridades,
significa algo que não afete os outros. Se pode afetar os outros, se pode gerar um conflito federativo, então é necessária lei complementar. Então, para evitar o conflito federativo, seria necessária a lei complementar. Foi o que o ministro Toffoli concluiu neste caso. Ele vai dizer, então, os estados não têm a competência para instituir o TCMD nessas hipóteses, sem que a lei complementar regule a matéria. Porque, de fato, se está no exterior de cujos, como é que eu vou saber qual é o estado que pode cobrar o tributo? Então, por conta dessa extraterritorialidade, fica fixada a jurisprudência de que seria necessária, sim, lei complementar com normas gerais, com o intuito de se evitarem conflitos de competência geradores de bitributação entre os estados da federação. A lei complementar não tem o sentido único de norma geral ou de diretrizes, mas, no caso, a função da lei complementar é a fixação nacional da competência dos estados. Então, eu queria chamar a atenção de algumas palavras aqui desse voto, que eu vou depois pegar um pouco mais. Primeiro, essa afirmação. A Constituição não concedeu a competência. Olha que afirmação forte. Eu vou voltar a isso. Ele está afirmando que a competência não foi concedida pela Constituição, que a lei complementar fixa a exata competência. Eu tenho aqui até uma divergência com relação a isso, porque me parece que a Constituição concede, sim, a competência. Embora ele acerte ao dizer que a lei complementar é que vai fixar, ou seja, vai pôr os limites. Na minha visão, a competência tem que sair da Constituição, sim, mas, e esse é o ponto que eu tenho brigado muito, esta competência que sai da Constituição não é definida na Constituição, não é fixada. A lei complementar vem fixar aquilo que na Constituição ainda estava fluido. Vocês sabem que eu defendo muito uma visão tipológica na Constituição ainda, com alguma fluidez. Mas defender uma visão tipológica não significa dizer que a Constituição não concedeu a competência. Ela concedeu a competência, mas ela precisa da lei complementar para fixar. Então, eu estou pondo aqui esses dois trechos, porque lido esse trecho sozinho, citado sozinho, pode fazer crer que o Supremo, na voz do ministro Toffoli, teria dito que a competência não sai da Constituição. E não me parece correto, me parece que aqui melhora a situação, porque ele diz que a lei complementar fixa, ou seja, a competência que era diluída, que era fluida, nebulosa, passa a ser fixa, passa a ser conceituada a partir da lei complementar. Então, eu não poderia estar mais de acordo com essa questão aqui, de dizer que existe o papel da lei complementar como fixação da competência. Mas, insisto, que foi concedida pela Constituição. Concedida ainda em termos ainda fluidos. Então, portanto, a lei complementar define a competência tributária. É minha opinião, e eu estou tirando aqui a partir desse voto. Professor Schwerer, desculpe interromper, a organização está pedindo se o senhor puder colocar, porque a gente está vendo o modo apresentação. Tem como mudar a tela, por favor? Claro que tem. Tá, desculpe interromper. Não, obrigado. Deixa eu verificar como é que eu faço isso. É curioso. Curioso. Vocês não estão vendo a tela inteira? Não, não. Então, stop sharing. Gestão, coloca um F5. Agora, direto assim, ou primeiro tem que pôr? O que eu faço, Gabi? Agora sumiu, Schwerer. Projeta de novo, Projeta de coloca novo. F5. Share screen. Agora eu estou projetando a share. Teoricamente, eu acreditaria que você estaria vendo isso. Agora está bom. Perfeito, Schwerer. Então, perfeito. Bom, então agora entramos no ISS Software, que é o segundo caso que nós vamos tratar. A questão que o Alberto aqui entre nós, quem ama essa questão, se software é mercadoria ou serviço, tendo em vista que a Lei Complementar 116 incluiu licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Mais uma vez, o Supremo, pela voz do ministro Toffoli, vai enfrentar essa questão da lei complementar. E quando nós virmos o que ele vai falar, deixa eu pegar isso. Ele vai dizer que a Corte tem tradicionalmente resolvido as indefinições entre o ISS e o ICMS com base na sistemática objetiva. Isso é, determina a incidência apenas do primeiro se o serviço está definido por lei complementar como tributável por tal imposto, ainda que envolva o fornecimento de bens, e ressalvadas exceções, tá? E do segundo, se
tiver serviços não definidos por lei complementar como tributáveis pelo imposto municipal. Então, a gente sabe que é aquela saída da lei complementar. Ou seja, se tiver na lista, paga ISS, se não tiver na lista, paga ICMS. Essa é a regrinha que nós vamos ter e que o ministro está nos relatando isto. E daí ele põe agora que haveria, chama a atenção dessa palavra, existe uma opção do legislador complementar de, no item tal, incluir o ISS e não o ICMS sobre licenciamento de software. Ou seja, na visão do ministro, a lei complementar teria adotado um critério para dizer aqui é ISS. Ele fala, eu não vejo como deixar de aplicar o ISS, já que foi opção da lei complementar, já que, a meu sentir, o legislador não desbordou o conceito constitucional de serviço de qualquer natureza. Aqui começa a ter uma questão prática, concreta, porque ele está dizendo que não transbordou o tal do conceito constitucional de serviço de qualquer natureza. Mas note, não é que o ministro fez, como seria o que o Alberto mesmo defenderia, que ISS não exige obrigação de fazer. Ele poderia ter dito, no meu ponto de vista, ISS não exige obrigação de fazer, basta ser um bem imaterial. Mas o ministro não fez isso. Ele foi enxergar, dizendo, ele foi respeitar o precedente supremo e foi ver um serviço dentro do software. Ou seja, ele diz que ele reconhece que existe a transferência de um bem digital, portanto, ele diz, poderia ser ICMS, note, na visão do ministro, software pode ser, é um bem digital. Mas ele diz que ainda assim haveria serviços, ou seja, seria uma operação mista ou complexa, em que haveria serviços. Aqui eu devo dizer que o caso concreto me incomoda, porque ele fala software é um bem, mas existem alguns serviços. E esses serviços, help desk, disponibilização de materiais, se isto for suficiente, eu corro o risco de que amanhã, se eu tiver uma venda de máquina, em que tenha naturalmente uma assistência técnica do fabricante por 1 ou 2 anos, e fala assim, olha, vou acompanhar e tudo mais, eu daqui a pouco vou ter a chance de o legislador complementar chamar de operação mista a venda de máquina só porque oferece alguma assistência. Isso me incomoda. Mas o raciocínio que o ministro fez foi este. Ele viu ali uma operação mista, porque ele viu algum fazer, ele manteve o tal do fazer. Embora mais tarde, quando ele fala do fazer e não fazer, ele diz que a questão do ISS, na colocação em bens móveis, que havia o fazer, mas diz que depois isso já não era tão relevante, que a clássica dicotomia civilista entre obrigações de dar e de fazer seria insuficiente. Embora ele tenha feito isso, no fim, ele viu o tal do fazer naquele tal de help desk. Me incomoda, então, o caso concreto. Mas já que a gente está falando sobre papel de lei complementar, eu quero saber pegar o que a gente pega de positivo na decisão. A decisão é positiva porque ele fala que existem operações mistas que tanto poderiam estar sujeitas ao ICMS quanto ao ISS. Ou seja, ele está reconhecendo, isso eu gosto, ele está reconhecendo que haveria uma zona de fluidez, uma zona de interpenetração. E que, neste caso, é a lei complementar que pega aquilo que eu chamo tipos, porque fluidos, porque sujeitos à interpenetração, a lei complementar transforma em conceito, ou seja, ela pegou aquilo que era fluido e falou assim, para mim é só ISS. Então, ela ampliou, ISS é tudo isso, e, no entanto, o ICMS ficou recortado. Então, ela tirou a zona de penumbra e tomou uma decisão. Isto eu acho positivo, porque está sendo consistente a ideia de que eu tenho na Constituição, eu tenho competências fluidas, e a decisão, a fixação, se faz pela lei, nesses casos em que, em princípio, tanto poderia ser um como o outro. Foi uma opção do legislador complementar. Chama a atenção da palavra opção, porque eu tenho um segundo caso, só para lembrar, que eu acho que poderia ser o contrário. Eu tenho um caso que poderia ser ICMS não ISS, que é o caso que eu cito aqui dos restaurantes. O restaurante é olha a palavra que eu vou usar, opção do legislador complementar ser ICMS. Porque se ele tivesse falado ISS, ele também estaria certo. Ou seja, um restaurante eu tenho uma operação típica de ICMS, eu tenho uma operação típica de ISS. A lei complementar faz a opção, ela escolhe.
Eu acho isso bastante positivo e até faço aqui uma provocação, mas para mim correta, e contrariando algumas pessoas, mas eu vou dizer, na minha opinião, se amanhã, Alberto, tampa o ouvido, por favor, mas se amanhã sair uma lei complementar dizendo que os restaurantes estão sujeitos ao ISS, ela vai ser constitucional, tanto quanto a atual é, porque o restaurante é tanto um quanto o outro. O software, eu não vejo operação mista no software, mas no restaurante eu vejo. E me parece que é uma opção do legislador, tanto uma quanto outra. Bom, o terceiro caso que eu trouxe para vocês, também ministro Toffoli, é o caso do DIFAL, está tão na moda atualmente, que nós sabemos que a partir da emenda constitucional de 87, houve um novo fato gerador, uma nova possibilidade de incidência do ICMS, que seria no caso, no caso de operações interestaduais, eu teria um tributo que seria uma competência para o destinatário, se for contribuinte do imposto, ou ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Embora tivesse aqui, sim, uma preocupação, como diz o ministro Alexandre de Moraes, uma preocupação com uma redistribuição entre os entes federativos, o fato é que o Constituinte optou por criar uma nova incidência. E o ministro Toffoli enfrentou esta questão para dizer da necessidade da lei complementar, e eu acho que este trecho me parece muito importante. Veja, no que diz respeito ao ICMS, do diferencial de alíquota para consumidor final, não contribuinte, tenho para mim que não há, na atual versão da lei complementar de 87, qualquer disposição sobre isso. E agora ele vai exemplificar e vai demonstrar que essa parte do voto é muito boa. Ele mostra tudo aquilo que não existe em lei complementar. Quem é o contribuinte? Se há ou não substituição tributária, quem deve ser considerado destinatário final, quando ocorre o fato gerador da nova obrigação. Enfim, ele mostra coisas que faltou uma lei complementar com normas gerais aqui sobre o assunto. Não havendo normas em lei complementar tratando do ICMS, diferencial de alíquotas, com o consumidor final, cabe perquirir se podem os estados e o Distrito Federal efetivar a cobrança desse imposto antes do advento de tal norma. Para que ele vai nos concluir aqui. A competência dos estados somente os autoriza a legislar de maneira plena sobre direito tributário para atender suas peculiaridades. Lembra? O primeiro voto que eu citei? De novo ele vai falar. O artigo 24 é só para atender suas peculiaridades. Ela não se estende ao tratamento da matéria de direito tributário que atinja o relacionamento entre as unidades federadas ou envolva conflito federativo, como é o caso evidente do ICMS diferencial de alíquota. Isso aqui me parece muito importante. Ele enxergou que o ICMS de FAO daria um conflito federativo. Qual unidade vai cobrar? Porque, afinal de contas, diga-me quem é o consumidor final e eu vou te dizer que estado vai poder cobrar. Só isso, só esse exemplo da definição de consumidor final. Desculpe, tinha vários exemplos que ele citou aqui, mas eu quis pegar esse caso aqui para dizer quem é o contribuinte, quem é o destinatário final. A definição de destinatário final é suficiente para dar um conflito. Dois estados podem definir de modos distintos. Então ele pegou no ponto dizendo, como eu posso ter definições distintas, eu posso ter conflito federativo. A essência aqui é que a lei complementar está aí para assegurar que, embora eu tenha 27 poderes tributando, no caso dos estados, eu tenho um único sistema tributário. Eu tenho um sistema tributário nacional. Do meu ponto de vista, a fundamentação maior do papel da lei complementar é o artigo 219 da Constituição, que fala que o mercado é patrimônio nacional. Um mercado. Eu não posso ter 27 mercados. É a regra do mercado único, que está prestigiada aqui a partir da lei complementar. A lei complementar nos assegura o mercado único. A lei complementar está para a Federação Brasileira como as diretivas estão para a União Europeia, para assegurar que eu tenha um único mercado, que eu não tenha concorrência entre os mercados. Não podem os estados, invocando a competência plena, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquota antes do advento da lei complementar pertinente. A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS pressupõe edição de lei complementar. Então, vejam, nós estamos aqui enxergando um papel da lei complementar reconhecido aqui, que, segundo o ministro Toffoli, ele vai dizer, então, que as leis estaduais podem até ser válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada a lei complementar. Eu sou obrigado, naturalmente, a fazer um parênteses aqui, porque agora tivemos a lei complementar,
E o nosso legislador complementar fez uma opção no artigo 3º para que a lei complementar só produzisse efeitos atendida a anterioridade dos 90 dias, mas como ele faz uma remissão ao artigo 150, inciso 3, a linha C, esta faz a linha, essa, por sua vez, manda ao 150, inciso 3, a linha B, eu vou dizer que, por opção da lei complementar, esta tal de lei complementar, posto editada, só produz efeitos em 1º de janeiro do exercício subsequente. Então, não é dizer que a Constituição assim exigisse, é dizer que o legislador complementar, consciente do seu papel de unificar o sistema tributário, não quis que cada Estado tivesse lei valendo em período diverso. Ele falou, eu vou esperar os 3 meses e o ano para que os Estados se ajustem, porque no atual cenário, ou no cenário quando foi editada a lei, havia Estados com as mais diversas legislações. Havia ICMS de FAO para qualquer gosto. Então, aquela ideia de unidade do sistema federal que a lei complementar tem que preservar, não estaria assegurada se a lei complementar entrasse em vigor imediatamente. Entrando em vigor imediatamente, eu teria estados em que o ICMS poderia ser cobrado, porque de acordo com a lei complementar, e outros estados em que o ICMS de FAO não poderia ser cobrado, porque em desacordo com a lei complementar. Então, o que faz o legislador complementar com muita sapiência? Ele diz, demos este ano para que os estados possam se adaptar ao que eu escrevi, e assim, a partir de 2023, estaremos todos juntos. Essa é a minha opinião sobre o ICMS de FAO. De qualquer modo, então, vemos aqui esta visão dele, que a lei complementar é condição do exercício da competência. Só para lembrar que antes ele tinha dito que a Constituição não confere competência. Olha que nós temos aqui uma diferença. A lei complementar é condição da existência da competência ou condição do exercício da competência? Ou ela fixa a competência? Enxergamos aqui alguma divergência, alguma inconsistência entre os trechos transcritos aqui do ministro Toffoli. Ao que me parece, a Constituição confere competência, portanto, já existe a competência na Constituição, só que quando é possível que no exercício da competência ocorra algum conflito federativo, então, este exercício da competência depende de uma lei complementar, porque ela, sim, vai fixá-la, vai dizer qual é a competência, e a partir dali é possível a tributação sem que haja esse conflito, sem que haja o conflito federativo. Doutor Daniel, eu espero ter atendido o prazo que me foi concedido, agradeço e fico agora sim ansioso por ouvir e aprender um pouco nesse painel. Muito obrigado, Chueri. Você cumpriu, sim, o tempo. Muito obrigado pela sua performance aí em relação ao tempo e à qualidade. Realmente, muitos questionamentos, espero que dê tempo a gente fazer um debate depois. Vou passar a palavra ao professor Fernando Facuri Scaff, né, que também é professor de Direito Financeiro da USP, advogado, lá do seu escritório Silveira Atia Soriano de Melo Bentes Lobato, Scaff Advogados. E, professor, por favor, fique à vontade, vai falar para nós sobre ISS, as sociedades profissionais, recentes alterações e um pouco mais. Com a palavra, professor Scaff. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Quero cumprimentar a BDF pelo evento, o presidente Heleno, muito obrigado pelo convite. Homenagear a professora Regina Helena é sempre um dever de todos nós pela qualidade acadêmica e pela qualidade de magistrada. É muito bom estar com todos vocês também dentro deste painel. Daniel, Melina, Chueri, meu colega de departamento, Alberto, sempre muito bom. Eu tenho 20 minutos e alguns slides para tratar de duas questões apenas. Vou tentar passar isto com a rapidez e o detalhe que precisa ser colocado. Vamos ver se agora fica bom. Vamos ver se vai... Dá para ver bem?
Sim, professor, mas poderia colocar em tela cheia. Vamos ver se vai. Ficou melhor. Melhor. Bom, Ótimo. a minha incapacidade tecnológica me impede de colocar o banner, a informação do evento, mas aqui fica colocado o tema e a exposição. Bom, dentro do que me foi passado para tratar aqui da ISS, das Sociedades Uniprofissionais, eu destaquei 2 pontos para nós discutirmos. O primeiro, se no exercício das atividades de mediação, conciliação e arbitragem por advogado, sócio, associado, etc., de uma sociedade de advogados, é cabível desclassificar sua natureza, a natureza da sociedade, como uniprofissional junto à atividade e afastar aquela norma que todos conhecemos referentes à tributação das sociedades de forma per capita, passando a desclassificar isto para ser ad valorem. Essa é uma questão importante, porque incontáveis municípios brasileiros saíram desclassificando os colegas que fazem mediação, conciliação, arbitragem, da sua tipificação como sociedade uniprofissional. E isso gerou passivo que não acaba mais nas sociedades uniprofissionais. Então, esse é um primeiro aspecto que eu vou tratar. E um segundo diz respeito à cobrança do ISS pelos municípios de forma diversa daquela estabelecida pelo Decreto-Lei 406, mais uma vez, da cobrança per capita. E aqui eu vou destacar, em rápidas palavras, o que foi feito no município de São Paulo, pela Lei Paulistana 13.701, que alterou uma outra lei, que foi alterada pela Lei 17.719, que modificou vastamente este sistema. Então, são esses os 2 pontos dentro deste enorme universo das sociedades uniprofissionais que eu pretendo tratar. Então, para o primeiro ponto, sociedade uniprofissional são aquelas que reúnem pessoas que exercem a mesma profissão para o exercício de uma atividade de fim societária, podendo ser de nível superior ou não. Não vamos colocar aqui como isso é privativo de advogados, médicos, não. Pode ser médico, pode ser engenheiro, advogado, cabeleireiro, açougueiro, profissão regulamentada. Embora este conceito já tenha sido relativizado pelo STJ, dizendo que tal tratamento de uniprofissionalidade pode ser concedido até para sociedades pluriprofissionais, o que me pareceu algo além da norma, mas está aí colocado a decisão do Supremo, o ministro hoje aposentado, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no RESP aí colocado na tela também. Ele vai dizer ali na parte final, ele não, o STJ, relatoria dele, que o que define uma sociedade como empresário simples é seu objeto social. No caso de sociedades formadas por profissionais intelectuais, cujo objeto é a exploração da profissão intelectual de seus sócios, basta ser uma sociedade simples para esse tipo de tributação, não sendo necessário haver toda aquela discussão da uniprofissionalidade. Então, esse é um caso interessante, onde ele até abre o conceito. Mas, feito o registro, vamos voltar e vamos centrar a atenção no caso da arbitragem, mediação e conciliação. A arbitragem ela é regulada pela Lei 9307 e uma forma alternativa à atividade jurisdicional, ou seja, em vez de ir ao judiciário, se tem a contratação de um profissional que pode ser de direito ou não, pode ser um advogado ou não, para a resolução do conflito. Já a mediação e a conciliação são métodos autocompositivos. Não é um terceiro que vai decidir. O mediador e o conciliador vão tentar fazer com que as partes componham o litígio. A conciliação não tem lei própria, mas a mediação tem a Lei 13.140, que regula a matéria junto com o CPC.
Então, seja pela forma autocompositiva, seja pela forma alternativa de atividade jurisdicional, isto é uma atuação aberta a todo e qualquer profissional, não só os de direito. Tem uma regra no CPC, o artigo 67, que vai dizer o seguinte, que o advogado pode exercer as funções de árbitro, conciliador e mediador, desde que preenchidos todos os requisitos mínimos exigidos para a atuação em cada área, que são estabelecidos pelas duas leis antes mencionadas, a 9307 e a 13140, mas tem um requisito além, que é dizer o seguinte, que conciliadores e mediadores, cadastrados, etc., os advogados estão impedidos de exercer a advocacia nos juízos que desempenhem suas funções, o que está completamente correto, porque se trata de uma questão de impedimento. Ora, partindo dessas premissas, a atuação do advogado, seja sócio, seja associado como árbitro, mediador ou conciliador, não é capaz de desclassificar a natureza uniprofissional ou a atividade fim da sociedade de advogados, independente daquela decisão do STJ, da pluriprofissionalidade alcançada pela norma, uma interpretação do STJ. Por que isso? Porque nem a lei de regência do ISS, tampouco a jurisprudência dos tribunais superiores vincula o recolhimento do ISS per capita às atividades privativas do advogado. Ele vai dizer uniprofissional, mas não diz que tem que exercer atividade privativa de advogado. Ora, sabendo-se que a mediação, conciliação e arbitragem não são privativas de advogado, mas podem ser exercidas por advogados, quando exercidas por advogados, não desnatura a uniprofissionalidade daquele grupo, daquela sociedade. Então, existem atividades que não são privativas de advogados, mas que nem por isso deixam de poder ser exercidas por advogados. Exemplos: impetração de habeas corpus. Qualquer do povo pode entrar com habeas corpus. Isso é privativo de advogado? Não. E isso, inclusive, é estabelecido pelo Estatuto da OAB. Outra coisa que também não é privativa de advogado, como atuação perante CARF ou perante CAD. Você pode ser economista ou contador e estar no CAD ou estar no CARF. E nem por isso você desnatura aquela atividade. É claro que tem todas as regras de impedimento, outras coisas que vão caber. Portanto, não existe exigência de atuação de sociedades apenas em atividades privativas da advocacia para poderem usufruir do benefício tributário do ISS. Não podem, portanto, as prefeituras, as municipalidades, trazerem tal inovação, que extrapola a competência municipal limitada pela lei complementar que regula a matéria. E a lei complementar não exige atividade privativa de advogado para a uniprofissionalidade colocada ou para a questão da atividade desenvolvida. Logo, e aqui fecho a primeira parte, a questão da primeira questão, que cumprindo os dois requisitos da uniprofissionalidade independente daquela decisão do STJ que trouxe para conhecimento e aquela da mesma atividade fim, pode-se afirmar que é permitido ao advogado atuar diretamente nos meios consensuais de resolução de conflito, sem retirar da sociedade de advogados o direito de ser tributada de forma per capita. Isto é uma conclusão que vai dizer, e resumindo o resumo, Daniel, vai dizer o seguinte: pode ser exercido por advogado a atividade de arbitragem, conciliação e mediação, sem que isto acarrete a desclassificação tributária para fins de ISS, mantendo a sociedade uniprofissional dentro do regime per capita de tributação. Com isso, eu fecho a primeira parte, dentro dos primeiros 10 minutos do que está sendo estabelecido. Segunda questão, que é o caso da lei municipal paulistana, que vai no seguinte linha: ao instituir cobrança de ISS, podem os municípios deixar de observar aquele regime previsto no artigo, no Decreto-Lei 406, parágrafos 9º
artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, que estabelece a tributação per capita, esta lei paulistana guarda fidelidade ao decreto-lei, viola algum princípio? Vamos ao que está estabelecido. O artigo 9º é aquele que regula, do decreto-lei 406, nos parágrafos aí expostos, regula a incidência do ISS sobre as sociedades uniprofissionais, sociedades profissionais, e vai dizer o seguinte: a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Mas, parágrafo 1º, quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto é calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço, outros fatores, e aqui eu grifo: não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. E diz o parágrafo 3º, quando os serviços que se referem aos itens, o 88 ali é a advocacia, forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do parágrafo 1º, ou seja, calcula-se na forma do parágrafo 1º, remuneração do próprio serviço, alíquotas fixas, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assuma responsabilidade pessoal. O que quer dizer? Se o advogado isoladamente trabalha na questão, ele é tributado per capita. Porém, mesmo que esteja com uma sociedade de advogados trabalhando em conjunto com outros colegas, ele é tributado de maneira per capita. A sociedade é tributada de maneira per capita, que é o item 88, item da lista anexa a esta norma. Bom, o que fez a lei paulistana? Ele estabeleceu o seguinte, e aqui eu tentei resumir para mostrar um absurdo. Vai dizer o seguinte: para os prestadores de serviços de que trata o caput, que nós, advogados, estamos inseridos, o imposto deverá ser calculado mediante a aplicação de alíquota determinada no artigo 16, que é 5%, sobre as importâncias estabelecidas no parágrafo 12. E aí transcrevi o 12. Que vocês podem ver, são estabelecidos por faixa. Então, cada profissional teria que pagar quase R$2.000, R$ 1.995, se na sociedade tivessem 5 profissionais habilitados. R$5.000 entre 5 e 10 profissionais habilitados. 10.000 entre 10 e 20, e assim sucessivamente. Para a última faixa, as sociedades que tiverem mais de 100 profissionais habilitados, a cobrança seria de R$60.000 por ano por profissional. Onde é que se chega com isto? Aqui há uma conjugação de 2 fatores. Primeiro, é fixo? Sim, é fixo, mas é por faixa e é crescente. Ou seja, isso está completamente errado. O erro do sistema estabelecido pela Lei Municipal Paulistana está em 2 aspectos, os 2 vedados pelo Decreto-Lei 406. Ele ancora-se na presunção de receita bruta de cada sociedade, e não para o per capita, sem qualquer base na realidade ou racionalidade. Ampara-se na progressividade, como se cada profissional ou uma sociedade fosse responsável por um faturamento exponencialmente maior. Quer dizer, mais advogados implica um faturamento muito maior per capita, o que está errado, todos sabemos disso. Você tem pequenas boutiques jurídicas que faturam muito mais com menos gente do que escritórios que têm mão de obra intensiva, porque é outro tipo de advocacia, e que talvez não faturem e talvez não lucrem tanto quanto aquele. Embora faturamento e lucro sejam coisas diferentes da prestação de serviço, no caso, a norma municipal incluiu isto como pressuposto. A fórmula jurídica adotada é claramente baseada em uma presunção de receita bruta versus quantidade de profissionais habilitados, o que infringe o Decreto 406, que veda a adoção de base de cálculo que façam referência, aspas, à importância paga a título de remuneração do próprio trabalho, seja esta verídica ou presumida, como fez a lei paulistana. Quais são as violações? Ao princípio da legalidade tributária, pois cabe à lei complementar tratar da base de cálculo do ISS,
E a lei complementar veda a utilização da importância paga a título de remuneração do próprio trabalho como base de cálculo do ISS. 2. Princípio da isonomia, pois tributa-se mais os advogados que estão organizados em sociedade do que os advogados autônomos sem qualquer razão de descrime. Por que profissionais reunidos vão ser mais tributados do que profissionais isolados, neste caso? Tributa-se mais a sociedade de advogados que atuam com mão de obra intensiva, considerando número de advogados, pressupondo um maior faturamento, o que é falso sem qualquer razoabilidade ou proporcionalidade. E viola também o princípio do não confisco, pois o município majorou a arrecadação da ISS das sociedades uniprofissionais de forma exponencial e desproporcional, a mais de 1000%. Olha, 1000% é uma percentagem respeitável. Vamos lá, pessoal. 1000% de aumento de ISS para algumas sociedades entre o ano de 2001 e o ano de 2020, o ano de 2022. Ou seja, isso apontou para uma majoração absurda. O Supremo Tribunal Federal, não no caso concreto, mas em outra situação, já decidiu, e no recurso extraordinário 940769, que a única consequência lógica é a necessidade de diploma com o mesmo status de lei complementar, validando aquela tributação per capita. Isso gerou a tese fixada no tema 918, que declarou de maneira clara: é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão das sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais que está determinada pela lei nacional. Em resumo, neste caso, o Supremo assentou esta tese pelo tema 918 e afastou completamente qualquer lei municipal que viole esse tipo de tributação per capita. Portanto, em resposta à segunda questão, eu diria: ao instituir cobrança de ISS, os municípios podem deixar de observar o regime previsto per capita? Absolutamente não podem. A modificação da lei paulistana guarda fidelidade ao decreto 406, viola algum preceito constitucional, viola diversos princípios, viola o 406, viola tudo, tanto que foi obtida liminar e foi obtida sentença já em primeira instância, no caso municipal paulista. Portanto, cumprindo rigorosamente o tempo estabelecido, os 20 minutos colocados, eu encerro, Daniel, a exposição, fechando as duas questões e dizendo que, nos dois casos, as sociedades de advogados, um pouco mais, as sociedades uniprofissionais, não podem ser penalizadas, seja pelo exercício, dentre seus sócios associados, de mediação, arbitragem ou conciliação, e, por outro lado, as leis que violam aquele preceito da tributação per capita estão fadadas a serem declaradas inconstitucionais, como estabelece a decisão do Supremo aí projetada. Renovo meus agradecimentos e a alegria de estar com os colegas neste painel. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Scaff. Tema relevantíssimo para nós advogados, né? Nesse caso, esse exemplo que se repete no Brasil, o caso de São Paulo, é muito emblemático, né? Porque, por mais que o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha reconhecido, já em várias liminares, a inconstitucionalidade dessa nova legislação, a parte que bem citada pelo professor, nós vivemos um problema terrível, que é o risco do tempo até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. As sociedades vão ficar com essa incógnita, alguns depositando, outros não podendo depositar, essa discussão, e vamos vivenciar na nossa pele o que, claro, todos os contribuintes do Brasil vivenciam, que é esperar por talvez 8 anos, 10 anos, até essa definição. E, quiçá, lá no Supremo, além o ministro Toffoli já tenha mudado de opinião sobre essa possível flexibilização alertada pelo professor Chueiri. Quiçá tenhamos outras interpretações. Mas vai ficar para o debate daqui a pouco isso, né? Mas pode falar, professor. Ok. Não, é só para registrar a atuação do César.
do Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, hoje presidida pelo Gustavo Brigagão, que entrou com uma ação e obteve para todas as sociedades esse tipo de prevalência correta da tributação per capita em São Paulo. Muito bem lembrado. Para registrar que o professor Scaff deu um parecer pro bono para esse processo, então nós, os advogados, agradecem em qualquer chance que tenhamos, professor Scaff, para agradecer a sua contribuição decisiva, a gente tem que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Fez muito bem lembrado, Cheiro. Eu ia dizer exatamente isso, né? Foi fundamental a ação do César e de muito boa envergadura, né, e de coragem do professor Scaff em nos ajudar a todos nós. Vamos torcer para que isso se resolva em pouco tempo, não na minha profecia aqui de 8, 10 anos. Vamos passar agora para o próximo tema, mudar um pouco de ISS para ITBI. Vamos ouvir o professor Alberto Macedo, né, que também é doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário. É professor também de pós-graduação do INSPER e muito nos honra com a sua presença e a sua apresentação. Professor, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma honra muito grande poder participar dessa mesa com referências no direito tributário aqui do Brasil. Muito honrado em poder participar e agradecer ao honroso convite feito pela BDF para participar dessa mesa, nesse 6º Congresso Internacional de Direito Tributário, no Rio de Janeiro, homenagem merecida à ministra e professora Regina Helena Costa, agradecendo ao presidente da BDF, ao amigo professor Heleno Torres, pelo convite, e cumprimentar a todos os amigos dessa mesa, na pessoa do presidente da mesa, o doutor Daniel Marcelino. Eu vou rapidamente compartilhar aqui uma apresentação, gente. Tem mais slides do que o recomendado, mas pode ter certeza que eu passo por eles rapidamente. Me foi conferido falar sobre o tema ITBI, questões constitucionais na jurisprudência do STF. Óbvio que o tempo é curto, eu tive que elencar um tema específico, e eu elenquei esse tema aqui sobre a decisão recente, está embargada, mas, enfim, uma decisão do STF, da relatoria do ministro Fux, sobre a não incidência de TBI, sobre a cessão de direitos, né, sobre de compromisso de compra e venda. Né? No mérito, vou ler rapidamente aqui a emenda, afirma recorrente inciso 6, exílio TBI, incidência sobre cessão dos direitos decorrentes da promessa de compra e venda, negócio intermediário entre celebração do compromisso em si e a venda a terceiro, né? E argumenta que, para fim de incidência de TBI sobre a cessão de direitos decorrentes de promessa, é absolutamente irrelevante à luz do disposto na norma constante do 1562, terceira parte da Constituição, que se tenha levado o respectivo título a registro. E vai dizer que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, né, que se dá mediante o registro. E cita o voto vencedor diversos acordos em que o STF entendeu pela inconstitucionalidade da cobrança do ITBI na promessa de compra e venda ou na promessa de cessão. Né? É interessante, porque o caso ele não é um caso de promessa de cessão nem promessa de compra e venda. É um caso de cessão de promessa. Uma coisa é a promessa de cessão, outra coisa é a cessão de promessa. São coisas bem distintas. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Né? Então, 2 aspectos que eu quero enfrentar aqui nessa minha breve apresentação. Quando se considera ocorrido o fato gerador do ITBI, as possibilidades, e a diferença entre promessa de cessão e cessão de promessa. Né? Vamos a esse primeiro ponto. Olha, lembrando o 1562 da Constituição, eu esquematizo esse fato gerador. Eu tenho um livro sobre isso, mas eu não gravo o fato gerador, não sou de ficar gravando um fato gerador tão extenso assim. É basicamente a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou ação física, de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, e de cessão de direito de aquisição. Na verdade, a rigor, tanto o primeiro retângulo quanto o terceiro retângulo poderiam ser fundidos no retângulo do meio. Por quê? Porque o primeiro ele trata de propriedade imobiliária, que é um direito real também. Né? E o terceiro trata de direito de aquisição, que também é um direito real. Agora, vamos focar na parte final da apresentação, porque o Constituinte, desde 65, ele se preocupou em separar a cessão de direito de aquisição como se fosse um fato gerador à parte, e simplesmente não deixou no meio lá do conceito de direitos reais. Né? Então, vamos para o Código Civil, porque, de fato, a transmissão imobiliária ela é regulada de forma solene pelo Código Civil. Temos que lembrar o artigo 108,
do Código Civil, que vai dizer que não dispõe de lei em contrário, a escritura pública ela é essencial à validade do negócio jurídico que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis. O artigo 1227 vai dizer que os direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por ato inter vivos, só se adquirem com registro no cartório de imóveis. E o artigo 1245 vai dizer que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro. Então, fica claro pela própria lei civil que o fato transmissão ele tem dois elementos temporais, um inicial e um terminal. A transmissão ela começa com a escritura pública e termina com o registro. Ora, temporalmente falando, entre a escritura pública, que ela vai nos cartórios de notas, em qualquer cartório você lava a sua escritura pública, e o registro, que é sempre no cartório onde a registrada a matrícula do seu imóvel, então, entre um momento e outro, pode passar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, o fato transmissão, o lapso temporal do fato transmissão, ele começando com a escritura e terminando com o registro, dado que não existe prazo para registro, esse lapso temporal pode ser bem lato, por anos ou até décadas. Bom, dado isso, temos que ir para o Código Tributário Nacional. Me parece que tem que ser relembrado o CTN, não só no parágrafo único do artigo 16, que é sobre planejamento tributário abusivo, etc. e tal. É importante lembrar o artigo 116 do CTN, lembrando que ele está no livro 2º, traz normas gerais de direito tributário, e o artigo 116 do CTN, ele traz norma geral sobre o critério temporal dos tributos. Ele não fala de um tributo específico, ele fala de forma genérica sobre o critério temporal dos tributos. E diz, o artigo 116 do CTN, que, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos, inciso 1, tratando de situação de fato desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias que produzem efeitos que normalmente são próprios. Inciso 2, tratando de situação jurídica desde o momento que ele esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Ora, para fins do artigo 116, o que é um fato gerador, que é uma situação de fato, e o que é um fato gerador, que é uma situação jurídica? Rapidamente, um exemplo clássico de fato gerador, que é uma situação de fato, o ICMS. O ICMS, se eu sou comerciante, vendo mercadoria para o consumidor, show ele, e eu, ao vender a mercadoria para ele por R$100, ele me paga, eu não emito nota fiscal, eu não lavro o contrato de compra e venda de mercadoria e eu não contabilizo essa venda. Mas, se por algum elemento de prova o fiscal descobrir que houve a venda, ele pode cobrar o ICMS nessa operação. Não precisa de formalidade, né? Não precisa de situação jurídica, aí vamos para o inciso 2. No inciso 2, a situação jurídica a que se refere o artigo 116, no inciso 2, é justamente aquele fato gerador que precisa de uma solenidade para acontecer. Algo muito mais formal pelo direito, que é exatamente o exemplo do ITBI. A transmissão de um bem imóvel, diferentemente da transmissão da mercadoria que eu vendi para o consumidor Chueire, a transmissão do bem imóvel, eu não vendo um imóvel para o comprador do imóvel Chueire, passando as chaves do meu imóvel para ele. Não adianta passar as chaves do meu imóvel para ele e ele morar no imóvel por 30 anos. O imóvel continua sendo meu. Né? Então, a não ser que haja e faça uso do capião lá, alguma coisa assim. Agora, é preciso uma formalidade, né, para transmitir o imóvel para ele. Qual é a formalidade? A própria lei civil diz qual é. Essa formalidade que demanda 2 atos solenes. O primeiro é a escritura pública, lavada em cartório de notas, e o segundo é o registro da escritura pública. Aliás, a própria lei chama a escritura pública de ato translativo. Então, o registro do ato translativo. Quem registra, registra algo. E entre esses 2 atos, o lapso temporal pode ser de 1 hora ou pode ser de 1 década, ou até mais. Né? Então, perceba que, então, se eu olho o inciso 2, então a ITBI tem que tem que estar definitivamente constituída, ou seja, haver o registro para cobrar a ITBI. É isso? É isso, só que tem o caput do artigo 116 CTN, o salvo de disposição lei em contrário. Não foi à toa que o legislador complementar previu assim. Por quê? Porque ele percebendo que estava prevendo uma regra de critério temporal genérica e não para nenhum imposto específico, ele poderia cometer algum tipo de injustiça de deixar muito amarrado a definição do critério temporal nas formas do inciso 1 e 2. Portanto, o salvo de disposição lei em contrário é uma possibilidade para o legislador
no caso aqui o municipal, para ele excepcionar a regra. É claro que não é uma carta em branco. A lei, em contrário que eventualmente venha, ela tem que ser devidamente fundamentada. E a fundamentação para o ITBI existe. Eu já dei um sopro aqui quando eu falei que não existe lapso temporal entre o registro e a escritura. Eu comprador, registro imóvel quando eu quiser, né? Não há uma previsão legal de prazo para isso. Então, quais são os elementos que permitem à lei municipal antecipar o critério temporal do registro para a escritura? Primeiro, a onerosidade, que é uma característica reveladora da riqueza do fato gerador, revela-se temporalmente na celebração do negócio. Eu não pago pelo imóvel quando vou registrar o imóvel, eu pago pelo imóvel quando lavo a escritura de compra e venda, né? Outro elemento, o ato de registro não é dever para qualquer das partes, é um ato potestativo do adquirente. O adquirente não tem prazo para registrar, registra quando ele quiser. É claro que tem aquela questão de que quem não registra não é dono, tem o risco da fraude, mas é uma questão civil, não é uma questão tributária. Terceiro elemento que justifica uma lei municipal prevendo antecipar o critério temporal para o início do fato gerador, que é a escritura pública, que é a grande probabilidade de, ocorrendo a escritura pública, vá se concluir a transmissão com o registro. Aliás, esse elemento cronológico está na própria lei, no Código Civil, né? E o quarto elemento, a ausência de registro não impossibilita o comprador de usufruir do bem comprado, a não ser quando é contrato de compra e venda em banco, que é aquele famoso contrato, instrumento particular com força de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária, em que os bancos têm o poder, a lei prevê que eles podem lavar esse instrumento, né? E aí, na prática, ele só libera o financiamento para o comprador pagar ao vendedor quando há o registro. Então, aí fica amarrado com o registro. Mas, fora isso, a escritura pública de cartório de notas, não há essa amarração. E, por fim, me parece que a escritura pública é um momento certo e solene o suficiente para ensejar a sua escolha como critério temporal. Lembrando, fato gerador não é o registro. Registro é o último ato do fato gerador. O fato gerador é a transmissão, que começa com a escritura pública e termina com o registro, né? Ora, dado esse primeiro ponto, vamos ao segundo ponto. Qual é a diferença entre promessa de cessão e cessão de promessa? Parece que na decisão da STF houve uma confusão ali, né, de tratar a cessão de promessa como se fosse promessa de cessão, né? Vamos lá. Aí eu enfrento a redação dos ITBIs desde a competência estadual, lá de 65, né, a reforma de 65, que vai colocar o fato gerador cessão de direito de aquisição separado da regra geral de transmissão de direito real sobre imóvel. Está aqui no parágrafo 1º do artigo 9º. O CTN, ao regular aquele comando, colocou como um fato gerador em apartado a cessão de direito de aquisição, também separado. Por que será que ele fez isso? A Constituição de 67 fez a mesma coisa, coloca na parte final, bem como sobre direito de aquisição, que não precisava, porque direito de aquisição também é direito real. A de 69 fez a mesma coisa e a de 88 fez a mesma coisa. Por que será que o Constituinte sempre separou a cessão de direito de aquisição? Será que tem algum motivo? Claro que tem. Vamos a esse esqueminha aqui. Aqui, uma promessa de compra e venda em que não incide o TBI, eu sei que alguns municípios tentam cobrar, eu acho que não tem que cobrar, não incide, então a promessa de compra e venda, pensa que uma promessa com, vamos esquematicamente, um valor de contrato de R$100 mil, em que o promitente comprador vai pagar 100 parcelas de R$1.000, certo? O promitente comprador, ele paga, 20 parcelas de R$1.000, mora por 20 meses no imóvel e resolve alienar o seu direito à aquisição, que é o direito real, né? E ele vai fazer uma cessão de promessa para aquela pessoa 3, na operação B. Essa cessão de promessa tem que incidir TBI. E incidir TBI com a base de cálculo relativa ao percentual que ele, ideal, obviamente, que ele adquiriu no seu direito. Se ele pagou 20 prestações de 100, o equivalente a 20% do valor que o imóvel vale. Vamos supor que esse cessionário em B, que é a pessoa 3 aqui, ela more por mais 30 meses no imóvel, então pagou mais 30 prestações de R$1.000, né? Então, ela adquiriu o equivalente a 20% do primeiro e pagou mais 30%, está com 50% em termos ideais do direito do imóvel. E resolve alienar. E faz uma outra cessão de promessa. Nessa sessão de promessa, aliena para a pessoa 4, que é o cessionário em C. E a pessoa 4, faltam 50 prestações, ela paga 50 restantes e vai ter que chamar quem? Vai ter que chamar o primeiro, porque o primeiro ainda é o proprietário, para lavar o quê? Uma escritura de compra e venda. Então, perceba, por que o Constituinte previu a incidência do TBI nas sessões de promessa? Porque se não previsse, o Brasil ia ser uma eterna sessão de promessa, nunca se pagaria em TBI.
seria um bypass do fatiador imposto. Então, isso, há uma inteligência por trás disso. Obviamente, com a base de cálculo correspondente à proporção já adquirida, né? Então, nessa linha, não incide o fatiador na promessa, mas incide na seção de promessa justamente pelo que eu expliquei aqui. Na operação B, sendo contribuinte cedente, porque ele não foi contribuinte aqui, porque em A não houve o fatiador, na operação sendo contribuinte cedente em C, e na operação D, que é a de compra e venda, sendo contribuinte o adquirente, porque ele não foi contribuinte em C. E aí você fecha a cadeia de forma a evitar as fraudes. É para isso que tem ITBI na seção de promessa. Então, terminando, quando se considera ocorrido o fatiador do ITBI? Lembrando que o artigo 116 do CTN não foi revogado, tem um salvo de exposição no contrário lá de forma inteligente, quando a lei municipal antecipar, a lei municipal pode definir, ela pode cobrar só no registro, mas ela pode antecipar até o início do fato de transmissão, que é a escritura pública. E a diferença entre promessa e cessão de promessa deixa claro que na promessa de cessão não incide, assim como não incide em qualquer promessa de compra e venda, promessa de permuta, whatever, né? E incide sim na cessão de promessa, pelo que eu acabei de explicar. Bom, por isso eu encerro aqui a minha fala no tempo regulamentar e fico à disposição para eventual debate e doutor Daniel Marcelino, devolvo a palavra para a presidente da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alberto. Trouxe questões realmente para refletirmos, porque a própria literalidade do artigo da Constituição 156, ele em si já traz um grande conflito com o posicionamento do STF, né? Vamos refletir sobre isso e, sobre tempo, vamos debater. Eu passo agora a palavra para a doutora Melina Rocha. Ela é diretora de cursos da York University, no Canadá, doutora e mestre pela Universidade de Paris III, na Sorbonne, foi professora da FGV e consultora da IPEA e do Banco Mundial. A professora Melina vai falar sobre a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal e está com a palavra. Fique à vontade, Melina. Bom, muito obrigada a todos. Primeiramente, como a todos os demais, agradecer imensamente o convite da BDF por estar aqui mais uma vez, e principalmente por me convidar para falar sobre esse tema, que é um tema que, principalmente com essa decisão do STF sobre o software, né, foi um tema que eu me debrucei bastante, escrevi sobre o assunto, e tenho certas proposições que eu vou mostrar aqui para vocês, e também agradecer aqui os demais colegas por todas as apresentações, que aprendi bastante também. A minha apresentação, na verdade, vai ser muito na linha da apresentação do professor Chueire, né? Tem algumas coisas sobre o software, eu vou repetir, e fiquei muito feliz, porque quase tudo que o professor Chueire falou, eu concordo plenamente, então estou feliz aí que estou bem alinhada com ele. Deixa eu só compartilhar minha tela, acho que está com a tua tela ainda, né, Alberto? Deixou? Tá, obrigada. Deixa eu compartilhar rapidamente. Eu fiz realmente 2 slides, como me pediram. Então, estão vendo minha tela inteira? Tá. Eu queria começar retomando uma fala... Sim, tá, dá para ver? Uma fala que teve ontem do professor Humberto Ávila, né? O professor Humberto Ávila participou ali da mesa sobre reforma tributária, e ele falando sobre o fato gerador do IBS, que está proposto na PEC 110, ele criticou esse fato gerador, né, que é operações sobre bens e serviços, e eu copiei aqui a fala dele, queria retomar e começar a partir disso, né? Ele fala que é muito ruim esse fato gerador tão amplo, né, indefinido, e segundo ele, a gente não pode abandonar, que eu estou quase citando, acho que eu vou ser bem condizente com o que ele falou, porque eu copiei literalmente, a gente não pode abandonar a boa tradição de constar as materialidades na Constituição com algum grau de certeza. Então, aqui eu acho que justamente o objeto da minha fala hoje é mostrar realmente que, pelo menos no que diz respeito ao que é serviço, né, a definição de serviço, a gente tem tudo menos certeza e segurança jurídica, né? Em parte justamente porque a gente teve essa repartição das competências
que foi uma escolha totalmente legítima, seguindo o sistema federativo brasileiro, mas fato é que a nossa federação, a nossa Constituição, definiu essa repartição de competências, e hoje a gente não tem muita definição, né? Ou seja, a gente fica muito dependente de uma definição, uma interpretação do STF e da doutrina, do que vem a ser essa prestação de serviço, principalmente para definir o que é tributado ou não pelo ISS. Então, me parece, eu proponho aqui uma comparação da nossa repartição de competência com outros países que adotam esse modelo IVA, né, que incide sobre operações, qualquer operação com bens e serviços, e para ver que, dentro de outros sistemas de tributação sobre o consumo, geralmente o que se consome? Bens e serviços, né? Geralmente a gente só tem essas duas opções. Dentro da categoria bem pode ser bem móvel, imóvel, bem material, imaterial, mas vejam, está tudo dentro da categoria de bens. Enquanto que serviço seria, obviamente, tudo aquilo, né, algo que não é um bem, né, obviamente, por definição. Se a gente tem uma definição do que é um bem, serviço não seria bem. Aqui no Brasil, me parece que a repartição das competências, né, e aí por várias, já por conta de uma definição doutrinária e também do STF, definiu, e aí eu trago a DC 49, que é o julgamento, eu acho que é o julgado mais recente com relação a isso, mas nós temos vários outros, e a doutrina tem construído isso desde 88, definiu que o ICMS, ele só incide sobre operações, a circulação de mercadorias, foi definido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como aquela operação, aquele negócio jurídico que envolve a transferência de propriedade, né? Então, a compra e venda. E aí também o STF já decidiu que o objeto desse negócio jurídico pode ser um bem material ou imaterial, né? Nós temos os livros eletrônicos, etc. Então, parece que a competência do ICMS, ela já está bem definida no sentido de que tem que ser uma operação que envolva a transferência de propriedade e o objeto é material e imaterial. Eu acho que é extremamente importante quando a gente olha tributos sobre o consumo, fazer essa separação entre o negócio jurídico e o objeto desse negócio jurídico. E isso me parece que o STF não tem desenvolvido, nem a doutrina, nem o STF tem desenvolvido essa diferenciação entre o negócio jurídico, objeto da tributação de certo ente e o objeto. Então, vejam, aqui foi definido para o ICMS somente esse tipo de operação dentro do conceito de circulação. A gente tem outros negócios jurídicos que também envolvem bens, sejam bens materiais ou imateriais, que me parece que não entraram dentro dessa definição da circulação, que é a locação, o leasing, né, o leasing operacional, cessão de direito. E, com relação aos bens imateriais, a gente tem quase que negócios jurídicos próprios relacionados a bens imateriais, que é o licenciamento, a cessão de direito. Então, vejam, não me parece aqui, por terem por objeto bens, e aí eu vou passar aqui para o meu segundo slide, que eu trago aqui. No Código Civil, a gente tem uma definição do que é bem móvel. Então, direitos reais sobre objetos móveis, direitos. Direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Então, direitos pessoais. A lei do software fala que o regime de proteção do programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais. Então, me parece que a lei do software remeteu à lei de direitos autorais, o regime jurídico do software. E quando a gente vai na lei de direitos autorais, a gente vê claramente lá que os direitos autorais, para os efeitos legais, são bens móveis. O contrato de franquia, né, a lei de franquia, que é bem recente, a 13966, também fala lá que é objeto do contrato de franquia usar marcas, outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção, distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos, sistemas, administração de negócios, sistema operacional. Então, vejam que parece também aqui pela lei de franquia que o objeto é um bem de propriedade ligado à propriedade intelectual, um bem imaterial. E, por fim, eu trago também a lei de propriedade industrial, que coloca que consideram-se bens móveis para efeitos legais os direitos de propriedade industrial. Então, vejam, o que a gente tem, me parece, claramente, pelo direito civil, e eu sei que o professor Joeira é um pouco crítico do artigo 110, né, do CPN, mas vamos lá, a gente tem, parece que uma diferenciação bem clara e definida, que
esses bens imateriais, né, são bens, né? Então, assim, não são serviços. Então, claramente, você não pode enquadrar dentro de uma competência de serviços. E é por isso que eu coloquei aqui que todos esses negócios jurídicos que têm por objeto bem material e imaterial, ao meu ver, não têm uma competência definida pela Constituição Federal de 88. A Constituição Federal simplesmente ou esqueceu, não levou em consideração, ou não quis, né? Naquela época talvez ainda não era tão comum assim essa questão dos imateriais, que vem muito mais com a economia digital, não quis colocar competência dentro de nenhum ente jurídico. Eu acredito pessoalmente que a palavra circulação, o conceito de circulação de mercadoria, pela Constituição, ele não diz exatamente que tem que ser compra e venda e transferência de propriedade. Eu acho que ele poderia ser alargado pelo STF a ponto de abarcar todos esses demais negócios jurídicos que não envolvem transferência de propriedade, porque, ao meu ver, está havendo, de certa forma, uma circulação de mercadorias quando você está licenciando o software, quando você está alocando um bem imóvel, né? Uma circulação de mercadoria que não envolve transferência de propriedade. Então, eu acho que, assim, a gente poderia alargar esse conceito para colocar tudo dentro da competência do ICMS, mas parece que não foi essa opção feita pelo STF. Outra questão que a gente tem que levar em consideração, que ao contrário, por exemplo, da diretiva IVA europeia, e isso eu trago aqui porque o Toffoli trouxe no julgamento do STF. O Toffoli falou o seguinte, e aí eu achei muito engraçado que eu acompanhei o julgamento ao vivo, e depois eu li o acórdão, e parecia que estava um pouco diferente, eu até tenho que pegar de novo o vídeo para ver. No julgamento, né, oral, ele falou que, olha, tanto software é serviço, né, que na União Europeia, tudo que não for transferência de propriedade, tudo que não for compra e venda, é considerado serviço. Parece que foi isso que ele falou no julgamento oral. Quando a gente lê o voto dele, vencedor, né, nas ADIs do software, ele coloca essa mesma questão, mas fala o seguinte: ao contrário da diretiva europeia, em que há uma regra expressamente colocada na diretiva falando tudo que não for compra e venda vai ser tratado para fins de IVA como serviço, ou seja, é uma equiparação dos demais negócios jurídicos a serviço. Não é que a natureza jurídica desses negócios jurídicos com bens imateriais sejam serviços. A diretiva europeia optou por uma equiparação, uma competência residual no tratamento, e isso está expressamente na diretiva europeia. Na nossa Constituição, não me parece que há nenhum momento, nenhuma passagem constitucional falando, olha, tudo que não esteja sujeito ao ICMS, que não for compra e venda, vai estar submetido automaticamente ao ISS. Me parece que o primeiro critério para definir o que é ISS é que o objeto do negócio jurídico tem que ser serviço. Se não for serviço, não me parece que está dentro da competência do ISS. Então, vejam, o STF, né, parece que não leva em consideração isso. A gente tem o professor Schwery colocou ali um trecho do julgamento do software, em que o Toffoli fala, o software é serviço mesmo que envolva fornecimento de bens. Tem um trecho do julgamento do operadoras de planos privados de assistência à saúde, que o Fux fala. O Fux fala uma coisa bem interessante, eu queria caracterizar essa confusão entre negócio jurídico e objeto. Ele coloca assim, então, o ISS tem que captar todas as atividades empresariais cujos produtos fossem serviços, bens imateriais em contraposição aos bens materiais. Então, aqui parece que o Fux está falando, olha, serviço é bem imaterial. E é isso que ele colocou ali no julgamento. Então, ao meu ver, não me parece essa adequada interpretação. Então, vejam, não me parece, então, que esses negócios jurídicos que tenham por objeto bem material e imaterial, o STF, na alocação de bens imóveis, na súmula vinculante 31, me parece que andou bem ao colocar, né, apesar de que toda argumentação é entre obrigação de dar, obrigação de fazer, que eu acho que isso não leva a nada, a lugar nenhum. Claro que há serviços que têm obrigação de fazer, mas eu acho que há serviços mesmo, que são serviços que estão para além dessa questão de obrigação de fazer, e a verdade é que a obrigação de fazer nunca foi definida muito bem, né? Então, assim, a gente está nesse limbo até da própria definição de obrigação de fazer. Então, me parece que o STF andou bem na súmula vinculante. No leasing operacional, né, ele fez
essa diferenciação entre o leasing operacional, falando que não estaria sujeito a ISS, somente o leasing financeiro, e aí já na linha de que seria um serviço financeiro, né? E os serviços financeiros, ao meu ver, estariam sim submetidos ao ISS, são serviços. Aí, no software, na franquia, é que o STF, ao meu ver, cometeu essa, né, com todo o respeito, obviamente, mas essa confusão de enquadrar como se fosse uma competência residual, ou como se fosse, depois eu vou tratar da questão das operações mistas e complexas, que, ao meu ver, concordo com o professor Chueire, não está muito correto, mas, enfim, o que o STF fez foi colocar essas operações de licenciamento de bem imaterial, software e franquia, dentro da competência do ISS. Por fim, eu quero falar, então, os planos de saúde, ao meu ver, estava correto, realmente, se a gente for ver a natureza, né, do serviço que presta essas operadoras, ao meu ver, não tem nenhum bem material e imaterial, e realmente seria um serviço de intermediação que eu vejo, sim, como uma operação de serviços, uma prestação de serviço, mesmo que não necessariamente, né, eu li muitos artigos, muitas pessoas falam que não há uma obrigação de fazer nisso, mas então, por isso que eu estou falando, que a própria obrigação de fazer não é suficiente para definir a competência do ISS. E, por fim, eu queria falar essa questão da operação mista. Eu concordo com o professor Chueire, uma coisa é operação mista, como é o caso do restaurante, e aqui eu coloco também, professor Chueire, a farmácia de manipulação, que são, você tem duas operações, é uma operação de fazer um serviço, com, ao mesmo tempo, a entrega de um produto bem material que vai ter transferência e que está sujeito ao ICMS. Então, aqui nós temos duas operações realmente sujeitas a dois tributos diferentes, e isso sim é uma operação mista. Agora, isso é muito diferente de atividades incidentais, há um contrato, um objeto principal, né, preponderante, como é o caso do software da franquia. Então, dizer que o software é uma operação mista complexa, porque tem esse bem imaterial e, ao mesmo tempo, tem o helpdesk, tem a manutenção, tem a atualização, que muitas vezes é uma atualização automática do software, me parece, concordo com o professor Chueire, um pouco equivocado. Isso são atividades incidentais a um contrato que e não tem nada de complexo, e principalmente porque a atividade principal ela não é tributada, não está na competência de nenhum dos entes, como eu acabei de falar. Então, e eu acredito que até poderia ter uma tributação sobre o valor de mercado desses serviços que, por acaso, seriam incidentais a esses licenciamentos. Eu acho que até poderia, como alguns países fazem isso, né? Nos Estados Unidos, como só tributa quando você tem essas atividades com serviço e bem, às vezes os estados exigem a tributação pelo valor de mercado. Mas enfim, era isso que eu acho que essa discussão está um pouco equivocada entre operação mista e helpdesk. E, por fim, então, já que começamos falando da lei complementar, eu vou fechar com o papel da lei complementar. Como o professor Chueire falou, né, trazendo os julgados com relação ao ITCMD e o software, eu acredito que a lei complementar ela tem um papel pelo 146 de resolver, definir conflito de competência. Então, ela só pode entrar em jogo e definir alguma coisa se há esse conflito de competência, se há duas operações que podem ser ou vistas como uma compra e venda, uma transferência de propriedade, uma prestação de serviço. Fora isso, se não houver conflito, porque determinada materialidade não está prevista na competência de nenhum dos entes, não há conflito de competência. Né? Não existe conflito de competência negativo, em que nenhum pode tributar, e aí vem a lei complementar e cria competência e vai definir qual é o ente que tem a competência para tributar, e foi isso que parece que o STF fez com o software. Então, o que eu quero deixar claro aqui, que, na minha opinião, a lei complementar não pode criar competência se a Constituição não deu competência tributária para tributar nenhum desses negócios jurídicos, não cabe à lei complementar definir qual ente ou colocar dentro da competência do ISS. Somente se houver conflito de competência, como é o caso do restaurante, da farmácia de manipulação, que pode definir um dos entes, porque há o conflito de competência efetivo. Então, bom, eu acho que era isso que eu queria falar, agradeço imensamente, eu acho que eu fiquei dentro do meu tempo. Obrigada. Obrigado, Melina, ficou dentro do seu tempo, sim, você, inclusive, falou mais rápido que todo mundo.
Parabéns pelas provocações, pela apresentação. E nós temos, para ser bem exato, temos 4 minutos, e melhor do que fazer uma pergunta para cada um de vocês, eu vou fazer o seguinte, fazer uma provocação. Sobre a lei complementar, pergunta para todos vocês, né? Entre o disposto no texto constitucional sobre a lei complementar, lá no 146, o disposto no Código Tributário Nacional, artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional. E, para finalizar, isso tudo, diante das posições atuais tomadas pelos votos do Toffoli e outros do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa flexibilização, vamos dizer assim, da lei complementar, dessa amplitude da lei complementar, eu pergunto a todos vocês, para responder assim, uma frase só. O que está velho e ultrapassado? O texto constitucional, o Código Tributário Nacional, e, neste caso, se eles estiverem ultrapassados, a realidade dos novos serviços, dos novos produtos, do novo mercado, né? Dessa virtualização da vida, se todos nós somos atropelados pela realidade, e o Supremo, apesar de não poder, já estaria fazendo essa complementação, em vez do nosso Congresso Nacional. Quem é que está ultrapassado ou quem é que está correndo na frente do carro, na frente dos bois? A doutrina. A doutrina que fica vendo coisas que não estão na Constituição, que não está na lei complementar, não está nada, que fica vendo um congelamento que nunca teve lá, fica vendo conceitos quando não tive isso na Constituição, não reconhece que o Constituinte não estava nem um pouquinho preocupado em conceituar uma expressão ou outra, estava buscando somente distribuir os impostos que ele já pré-reconhecia, e a doutrina constrói alguma coisa que está ultrapassada é a doutrina. A doutrina que não está enxergando o que a Constituição fez, fez ali, já tinha feito. Bom, para ser rápido, nessa questão dos novos serviços, novas demandas, quem está errado é a Constituição, porque foi feita de um nível muito detalhado, tá certo? E acabou sendo ultrapassada pela realidade. Então, a doutrina tem que doutrinar, não tem dúvida, e deve não mudar os conceitos. Aí eu estou alinhado com o Chueri, mas sim propor modificações normativas, porque, queiramos ou não, é a partir daí que a gente rege, tem segurança jurídica. Então, para estas questões de software, todas essas mudanças na realidade, você precisa de norma. E a doutrina tem que apontar para as novas normas a surgirem e não torcer os conceitos que existem hoje. Nesse sentido, o Chueri, se bem entendi, é isto. Não, então você não entendeu, eu falei exatamente o inverso. Então, estamos discordando, Chueri. Pronto, não tem problema. Que bom que estão discordando. Nós discordamos porque eu penso que a doutrina fica enxergando conceitos que o Constituinte não tinha. Não, mas é isto. Então, ou seja, não, eu quero pôr o Constituinte distribuiu os impostos. E a doutrina quer pôr limites que, na minha visão, são postos pela lei complementar. A lei complementar tem esse papel, cabe à lei complementar, a ela, sim, atualizar, buscar características típicas de um imposto e enxergar na nova realidade, se a nova realidade reúne as características típicas daquele imposto. E aí, a nova realidade, Chueri, não cabe nos tipos existentes. Não, então, quando não tem características típicas, daí competência individual. Eu estou falando dos novos. Claro, claro. Na verdade, esse é um outro ponto. Alberto. Esse é um outro ponto. Desculpe, eu vou falar uma coisinha. O que aconteceu foi que a economia, os estados foram atropelados pela economia, pela servicificação da economia, e os municípios ganharam na loteria, porque eles simplesmente, de repente, tudo está virando serviço, está mesmo virando serviço, só que os estados continuam tendo que pagar presídio, um monte de coisa, só que agora não tem mais dinheiro para isso, porque eu já não compro mais carro, eu assino um carro. Eu não compro bicicleta, eu assino bicicleta. Isso é um problema. Rapidamente. Pessoal, me permita, vamos ouvir o Alberto e a Melina. Rapidamente. Na verdade, o que aconteceu
Tá me ouvindo? Não, tá me ouvindo? Sim. Prossegue. Estou ouvindo. Obviamente, o que aconteceu foi um equívoco em 2000, com a ideia de serviço com obrigação de fazer. Não tem nenhuma lei brasileira dizendo que serviço é obrigação de fazer. A reforma de 65 estava em consonância com a implantação no IVA na Europa. O IVA na Europa, os serviços no IVA europeu, todos os países europeus tinham lista de serviços, prevendo, inclusive, locação de bem imóvel, cessão de marca. Na tese de doutorado, eu li 9 livros de economia de serviços para entender de onde surgiu a ideia de serviço como bem imaterial. Na minha tese de doutorado, eu comprovei que o direito privado, da definição de empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. 3 conceitos que vieram da economia e foram incorporados no direito. Empresário, atividade econômica, por óbvio, né? E bens e serviços. Bens com bens materiais, serviços com bem material. Foi essa a ideia na época. Na época, Bernardo Ribeiro Moraes falou isso há muito tempo. A minha tese, que ele inovou, foi comprovar que o direito privado, o ramo empresarial, incorporou a ideia de serviço como bem imaterial na própria definição de empresário, que aparece a primeira vez a expressão bem e serviços na Constituição de 46, 4 anos após o Código Civil Italiano de 42, que incorpora a teoria da empresa com a definição de empresário. Dada a ideia de serviço com obrigação de fazer, o STF tenta achar uma maneira de um contorcionismo para tentar dar solução aos casos. Enquanto não entender que serviço é bem imaterial, e sempre foi assim, e na Europa é assim, até hoje no Brasil também é. Alguém vai falar, não, competência residual, na Constituição, na reforma de 65, não tinha competência residual da União. A competência residual voltou na Constituição de 67. O residual não é residual de tributação como um todo, é residual de tributação do consumo. Bens com bens materiais e serviços com bens materiais, na expressão bens e serviços. Então fica esse contorcionismo, dizendo que tem que ter um fazer na licença de software, é o cara que fez o software atrás, é o suporte técnico. Não. O bem imaterial tributável pelo ISS na licença de software não é o software, é o uso, é a licença de software. A licença de software, eu pago pelo uso. Eu não pago pelo software, eu não compro software, eu pago pelo uso do software. Na locação de auto, que não pode tributar porque a sua vinculante não deixa e não tem previsão em lista, eu não pago pelo carro, eu pago pelo uso do carro. Cessão de marca, eu não pago pela marca, eu pago pelo uso da marca. A cessão de andaime, eu não pago pelo uso, pela compra do andaime, eu pago pelo uso do andaime. O bem imaterial é o uso, não é o bem usado, percebe? Então, essa dissonância que acontece atualmente na doutrina e na jurisprudência. Obrigado, Alberto. Melina, suas palavras. Bom, eu só queria falar, Alberto, que acho que a grande diferença da União Europeia é que realmente equipara a tudo que não for transferência de propriedade a serviços, né? Isso é uma equiparação expressa da diretiva europeia, o que eu acho que a gente não tem na nossa Constituição. Então, acho que essa é a grande diferença que o Toffoli colocou no voto dele, que por isso que não dá para comparar o sistema europeu com o brasileiro. Mas eu concordo com o professor Chueire, realmente eu acho que a doutrina é muito atrasada, né? Eu tive a experiência, né, de morar muito tempo em 2 países, na França e agora no Canadá, e eu vejo que a doutrina nesses 2 países com relação à tributação sobre o consumo está 1000 anos na frente, né? A gente está muito atrasado nessas questões de conceito, formalismo, etc., né? Com todo o respeito aos professores que são as estrelas aí dessas teorias, né? Mas, assim, eu acho que isso a gente tem que avançar, principalmente numa economia que está mudando tão rapidamente como hoje a economia digital. Não dá para a gente ter esses conceitos tão estanques e inventados da cabeça de um doutrinador que não encontra respaldo legal. E só mais uma questão, professora, só para responder, também eu acho que o problema foi a repartição de competências entre os entes federativos. Entendo que isso foi uma opção da nossa federação, é importante a gente manter né, a autonomia de municípios, de estados nessa composição, mas obviamente que isso cria, não há dúvida, né, toda essa confusão em termos do que está dentro da competência do ISS e do ICMS. Isso não é uma realidade, né? Então, assim, a gente tem essa competência que também é criadora de todo esse conflito. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado a todos. Opa, temos mais uma. Professor Scarpa, por favor. Não, se tem tempo, é só para fazer um comentário. Tempo não temos, mas é importante o tema. Não, é simples. A colocação da Constituição estabelecendo serviço, por um lado, a tributação do consumo partilhada em 3 níveis federativos,
não alcança a tributação digital, não alcança toda a complexidade da tributação do consumo. Aqui é o ponto. E a União invadiu a tributação do consumo com PIS/COFINS. Vai dizer que é sobre receita bruta, eu sei, mas isso é consumo de qualquer maneira. Então, em resumo, precisa rearrumar isso. A doutrina está atrasada? A doutrina vai doutrinar, ela não pode torcer conceitos. É isso. Muito bem. Muito obrigado a todos os nossos palestrantes. O tema é riquíssimo mesmo, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Isso. Realmente, nós teríamos que ter muito tempo para debater, para escrever, e a vida realmente é muito dinâmica. A impressão que eu tenho, né, como ouvinte aqui e advogado, claro, é de que todos nós temos razão, um pedaço dela, né? A vida é dinâmica, a economia atropelou, e a vida nova, a tecnologia atropelou a todos nós. E as nossas instituições, atropelou o Estado. Acontece que a urgência das empresas e das pessoas é tamanha que não dá para esperar a doutrina chamar a atenção do Congresso e o Congresso alterar para que o Supremo não tenha que decidir, né? Então, infelizmente, o Supremo vive as agruras que uma vez o ministro Gilmar bem lembrou, e faz mais de 10 anos isso. Ele disse, o problema do Supremo Tribunal Federal é a tribuna. Eu lembro que ele disse isso. Cada advogado, cada escritório vem aqui e quer impor a sua tese. É o papel da sociedade, discutir as nossas verdades. É difícil para o Estado, é difícil para o Judiciário, é difícil para todos nós, mas é a vida, não é? Eu também não tenho a solução, acredito que ninguém tem a solução de como amenizar o caminho desses 8, desses 10 anos, às vezes 20 anos, para definir algo. É muito difícil, mas é a vida. Muito obrigado a todos os palestrantes, saímos realmente melhores do que começamos, e muito obrigado a todos que nos assistiram até agora, e parabéns à BDF, obrigado, em nome de todos do painel, quero agradecer mais uma vez à BDF pelo honroso convite da nossa participação. Muito obrigado a todos. Tchau, gente. Um abraço, bom te ver, bom ver vocês todos. Bom ver vocês. Bom ver vocês todos.